Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês no 2, Jó temia que acontecesse o mal com os seus filhos. Então nós temos que aprender que não devemos temer. Temer é algo que nos dá medo. Então quando eu vim de Paraná, eu orei 6 meses, Deus permitiu que eu viesse para cá. Ele disse que Ele iria me abençoar e Ele me abençoou, né? Ele me abençoou mesmo. Eu comecei a trabalhar no sistema de comunicação, um dos maiores de Porto Velho. Eu tive excelente remuneração, né? Só que eu continuava ainda temendo no meu coração que Porto Velho seria a minha Babilônia. E aconteceu que eu me afastei da presença de Deus de novo. Nunca sai da presença de Deus. Diz a Bíblia que aquele que se afasta da presença do Senhor é como se fosse um cachorro que volta a vomitar, ou que toma o seu vômito, que toma o próprio vômito, e diz ainda que a porca voltou para o lamaçal, de onde ela foi tirada e foi lavada, não é isso? E diz de novo, eu vou repetir para você não esquecer: o estado da pessoa se torna muito pior do que ela era antes, né? Naquele testemunho 2 eu falei que eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, e dessa outra vez que eu me afastei também não foi diferente, não. Os pecados foram diferentes, sim, mas coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Só Jesus na causa da gente para nos arrancar do mundo mesmo, né? E foi assim, eu vim para Porto Velho em 2005 e eu comecei a trabalhar, eu comecei a ficar bem financeiramente, mas algo do mundo começou a me atrair e eu não resisti e eu acabei caindo. Mas eu sabia que eu tinha que voltar para Deus, porque a situação daquela pessoa que é afastada da presença do Senhor, nem o mundo quer mais. Se você se afasta da presença do Senhor, você não serve mais nem para o mundo não te quer mais. E aí sabe o que acontece? Você começa a ser brinquedinho de Satanás, bolinha de futebol de Satanás. Ele chuta para um lado, ele chuta para o outro, você vai para um lado e para o outro, e ele brinca com você, ele pisa em você, ele faz o que você quiser, o que ele quiser com você. Ele brinca, principalmente com aqueles que são escolhidos, com aqueles que são servos. Não é brincadeira não é fácil não, tá? É muito sofrido, é dolorido. Nunca sai da presença do Senhor. E eu saí e voltei para o mundo de novo, fazer tudo de novo, me lambuzei, comi o próprio vômito, o estado se tornou pior do que era antes. E aí um dia Deus falou para mim assim: acabou a brincadeira, você não vai mais voltar para o mundo. E nesse dia, só para você ter uma ideia, o meu carro, ele foi assaltado 3 vezes. Tinha um Peugeot branco, comprei zerinho. E eu andava em lugares que eu não deveria andar, lugares que Deus não queria que eu andasse. E aí naquele local, eu deixei meu carro e fui para lá, né, dancei e tal. Quando eu voltei, a estrada era deserta, tinha muitos carros e eu fui sozinha buscar algo, né? E quando eu entrei no meu carro, eu vi os vidros quebrados. Eu olhei o meu som, tinham roubado. Roubaram 3 vezes o som. E eu falei: meu Deus, quero ir embora daqui. Chamei minhas primas, toda a galera. Entrei no carro e me mandei daquele lugar, né? Aí tá, paguei prejuízo e tal. Os meus amigos me ajudaram a comprar o som do carro e tal. Quando foi outra vez, em outra situação, mas dessa vez eu não estava em piseiro não. Eu estava num local que eu não poderia estar. E aí quando eu voltei pro meu carro, tinha sido quebrado de novo, roubaram a minha bolsa com todos os meus documentos, cartões, dinheiro, e quebraram o vidro. E eu falei: meu Jesus da glória. A segunda vez. Na terceira vez foi terrível. Deus me livrou, porque se eu estivesse no carro, talvez os bandidos teriam me pego, teriam me matado, né? Mas Deus sempre ali me cercando, sempre me cercando. Um dia o meu carro ia caído numa ribanceira. Eu estava indo para uma festa dessa mundana, bem mundana mesmo. E eu parei numa praça, numa rua ao lado de uma praça, e eu fui
para estacionar. E quando eu, de repente, parece que eu bati numa pedra. E eu falei assim para as meninas, sai lá e vem na frente, tira essa pedra do meio para eu ir mais para frente. Quando ela disse assim, Irã, sai do carro, vem ver. Quando eu saí do meu carro, que eu fui ver, gente, tinha um buraco desse tamanho. O meu carro ia cair ali, ele ia se acabar. E aquilo, quando eu saí do meu carro, que eu vi aquilo, o meu coração assim, e me deu um frio na barriga, e parece assim que eu me constrangi, eu me envergonhei de onde eu estava. Eu falei, gente, é o seguinte, você se quiser ficar aí, fica, que eu vou embora para casa. E eu fui embora para casa toda constrangida. Falei, poxa, Deus me livrou, porque se meu carro tivesse caído ali, não somente o meu carro, mas eu teria me machucado, a pessoa que estava comigo do meu lado, minha amiga, teria se machucado. Então assim, Deus me cercava, e eu fiz encontro com Deus, fiz reencontro, mas eu não conseguia me firmar, era muito difícil. Entenda uma coisa, que quando você está no mundo, que você tem uma promessa de Deus na sua vida, existe uma luta entre os anjos do Senhor e os demônios. O diabo te puxa para o mundo, o Senhor te puxa para o céu, e o diabo te puxa para o mundo, e o Senhor te puxa para o céu. Teve um dia quando eu tinha decidido não mais ir para as baladas, que eu gostava muito, né? E eu vinha ali na Jorge Teixeira, era fim de tarde, era minha atração, era fim de tarde, eram os happy hours, gostava demais. E de repente eu vinha na Jorge Teixeira, eram umas 6 horas, e eu via aquele pôr do sol, a coisa mais linda. E de repente eu lembrei da beira do rio, e foi uma luta do meu espírito contra a carne. Eu falei, não, eu não posso ir, eu não vou. E eu parei o meu carro e comecei a chorar, sabe? A palavra do Senhor diz que quando nós clamamos a Deus, Ele se aproxima de nós. E eu comecei a clamar a Deus, eu falei, Deus, tira de mim essa vontade, tira de mim esse desejo. E chorei ali, e de repente naquele momento eu senti como se Deus tivesse entrado no meu carro e me abraçou. E eu enxuguei ali as lágrimas e eu fui para minha casa, fui para casa ler a Bíblia, né? E naquela dificuldade de me manter na presença de Deus. Só que teve um dia em que o inimigo, ele lançou uma daquelas bombas que ele lança na vida da gente para acabar. Dessa vez eu vou acabar com a Ironilce, dessa vez eu acabo com ela. Foi quando eu percebi um grande atrito dentro da minha casa com os meus 2 filhos, e que eu percebi que o diabo estava tentando mesmo acabar comigo. Foi quando eu descobri droga no quarto do meu filho. E aquilo ali me fez ir no inferno e dizer assim, olha aqui, Satanás, acabou a brincadeira. Eu não vou ser mais brinquedo seu, porque eu tenho a marca da promessa. Eu tenho o sangue do Senhor Jesus sobre a minha vida. E lá na minha casa, eu me ajoelhei e eu me reconciliei com o Senhor. No tapete da minha sala, eu me ajoelhei, coloquei a minha cabeça no chão e falei, Senhor, me aceita de novo. Por favor, Deus, me aceita de novo. E foram momentos muito difíceis que eu passei ali, depois de eu retornar para Deus daquela forma, né? Então, o inimigo, ele não estava nem um pouco interessado que eu voltasse para a presença de Deus, né? Porque ele sabia que ele não ia ter mais nenhum poder sobre a minha vida. Ele sabia que Deus ia me usar no ministério que Deus tem na minha vida, que é de levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. E eu ainda fiquei meio que paquerando de novo a metodista wesleyana, mas eu sempre fui wesleyana desde quando eu conheci o Senhor Jesus, né? Me identifico muito e é de lá que eu sou. E estava naquela ainda de atraída pelas coisas do mundo e ir lá com Deus, mas eu nunca fui do tipo, pessoal, entenda uma coisa, de estar na igreja e estar fazendo as coisas no mundo. Ou você fica na igreja, ou você fica no mundo e se lambuza todo. Eu nunca fui do tipo de ficar na igreja e no mundo. Quando eu caía, eu ficava lá na lama mesmo, entendeu? Quando eu voltava para Deus, eu estava lá de boa, com Deus, tal, na santidade, tudo. Se eu caísse, eu ficava lá na lama, né? E aí aconteceu que, depois dessa situação familiar que eu falei para você, eu decidi congregar na igreja do Areal, onde eu estou até hoje. E continuei lá na empresa onde eu estava trabalhando,
onde era a minha Babilônia, onde eram as coisas que eu temia. E Deus criou uma estratégia para me firmar na presença dele, que chama-se Programa Cidade Gospel. Um dia eu senti um desejo muito grande de voltar a fazer rádio, né? Eu sou apaixonada por rádio. Televisão também gosto, mas rádio é minha paixão. E eu orei a Deus, né? Eu pedi que o Senhor me direcionasse, e Deus me direcionou. Porque quando eu vim para Porto Velho, eu procurei uma rádio para apresentar o programa Cidade Gospel, e essa rádio ela tinha outras emissoras de televisão. E logo a diretoria dessa emissora ficou interessada em mim para trabalhar na parte de vendas, que era o meu forte. E eu falei que não, que eu já estava nesse outro grupo de televisão, que eu não podia. Então aí ele disse que não, que era para eu decidir ou uma camisa ou outra, que eu não podia vestir duas camisas. E eu falei, vou ficar na camisa que eu já estou, porque já estou há um ano lá. E aquilo me desmotivou de querer fazer rádio, porque logo as rádios que tem em Porto Velho, elas pertencem a um grupo que tem televisão também. Então eu deixei quieto. Passou 2 anos, 3 anos, eu senti de novo o desejo de ir para um rádio. E eu pensei nas emissoras de rádio que tinha, mas eram vinculadas. E aí Deus falou uma para mim: Rádio Rondônia. A Rádio Rondônia é a maior rede de rádios do estado e ela não tem televisão. Orei a Deus e fui na Rádio Rondônia e apresentei a proposta do programa Cidade Gospel, e a diretoria gostou e pediu para eu voltar para levar um piloto do meu programa, e eu levei 1 ano para levar. Só depois de 1 ano que eu voltei, porque Deus começou a me cobrar. Voltei lá e disse assim para ela que eu queria fazer o programa, e ela falou para mim: nossa, mas você sumiu, tem 1 ano que você veio aqui, agora que você apareceu. E eu disse: mas agora eu estou aqui, né? E ela disse: eu vou te ligar então. Falei: tá bom. Eu só quero um dia da semana para apresentar o programa que eu gosto, né? De falar no rádio, de falar de Deus, tocar música de Deus. Só um dia da semana. E eu fui para casa. Deus é bom demais, sabe? É muito bom a gente sentir o amor de Deus em cada detalhe das nossas vidas. O que aconteceu naquele período? No mês de setembro, eu estava numa situação bem complicada emocionalmente, que eu estava sofrendo demais. Eu estava sofrendo muito. E no mês de setembro, eu estava de férias da televisão e eu estava em casa. E teve uma tarde que eu estava no meu quarto e eu comecei a olhar a chuva. E eu comecei a olhar a chuva e eu falei assim: os meus olhos estão igual a esse céu, de tanta lágrima, porque os meus olhos só choram, o meu coração só dói, né? E eu falei assim para Deus, eu falei: Deus, me leva embora, troca o meu coração. Senhor, troca o meu coração, porque esse coração que eu tenho está muito dolorido, está muito sofrido, troca o meu coração. E eu comecei a chorar ali, chorar, e eu acabei dormindo. E nesse período eu ficava ligando toda semana para a diretora da rádio para saber que posição que ela iria me dar, né? E ela disse assim: eu vou te ligar, fica calma, eu vou te ligar. E ela não me ligava nunca. E nesse dia, o que aconteceu? Como eu estava muito triste, eu queria um motivo para ser feliz. Lembrar de Jesus na cruz, eu não conseguia lembrar, eu não conseguia ter alegria nisso. Parece que eu estava sendo levada pela emoção a me afastar de Deus de novo, eu não sei, eu acho que eu estava sendo oprimida. Eu estava sendo oprimida, né? E aí eu falei para Deus assim: Deus, eu preciso de algo que me alegre. Peguei o meu celular e liguei para marcar uma consulta no clínico, no cirurgião plástico. E isso alegra muito as mulheres. Eu queria fazer uma consulta para fazer uma cirurgia plástica, eu tenho vontade de fazer, que eu vou fazer ainda, né? Eu não fiz ainda, vou fazer. E aquilo iria me alegrar, marcar uma consulta, né, com um cirurgião ia me alegrar muito. E eu liguei e marquei para o dia 15 de outubro. E eu falei assim: dia 15 de outubro vai ser um dia muito feliz da minha vida, vai ser um dia muito marcante. E aí comecei a falar para Deus trocar o meu coração e acabei deitando na cama e dormi. Me acordei com o meu celular que estava tocando, não era esse, era um outro. E quem era? Era a diretora da Rádio Rondônia. E ela falou para mim assim: Iranilce, nós vamos querer o seu programa assim aqui na nossa rádio. Falei: sério? Sério?
Só que eu vou querer de segunda a sexta-feira. Aí eu falei, todo dia? Porque até então eu sempre apresentei o programa no interior só no domingo, né? E eu queria também aqui só no domingo, já que é uma rádio FM, eu imaginei que o espaço não fosse aberto para um programa evangélico. E ela disse, todo dia. Eu falei, todo dia? Aí ela disse, por quê? Não tem muita música evangélica para tocar, não, todo dia? E eu falei, tem sim. Tem sim. E ela falou, então você vem amanhã aqui para nós acertarmos os detalhes. E ela falou, 6 horas da manhã. Eu falei, 6 horas da manhã, todo dia. Aquilo mudaria toda a minha vida, mudaria toda a minha rotina de vida. E aí no outro dia eu vim aqui na rádio para acertar com ela detalhes. E acertamos que o programa ia ser das 6 horas da manhã até as 7, né, de segunda a sexta-feira. Só que, queridos, o que eu quero dizer para você é que naquele momento, quando eu falei para Deus trocar o meu coração, me dar um coração alegre, Deus fez 2 coisas. Deus trocou e eu determinei que no dia 15 de outubro seria um dia muito especial. Quando eu acertei com ela a data da estreia do programa, ela falou assim, pode ser dia 15? Foi ela que sugeriu. E eu falei, 15 de outubro? E ela disse sim. Eu falei, nossa, e dia 15 de outubro de 2012 foi um dia muito especial, que foi o dia que eu estreiei na Rádio Rondônia com o programa Cidade Gospel, né? E naquele momento eu me alegrei tanto, eu fiquei tão feliz, porque tão grande era a vontade que eu tinha de voltar para o rádio. Eu amo fazer rádio, né? Eu fazia lá em Paraná, na Clube Cidade. Então, pessoal, o que eu temia aconteceu aqui em Porto Velho, mas Deus é muito bom, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E no momento que eu clamei, Senhor, troca o meu coração, Deus trocou o meu coração e me deu alegria, né? Hoje eu congrego na Igreja Metodista Wesleyana do Areal. Meus filhos estão muito bem, eu tenho 2 filhos, o Ramiro Andrade e o Miguel Júnior. Já passaram pelo encontro com Deus, como são muito jovens, né? Estão tentando se firmar, tal, mas eu entrego para Deus todo dia. Então essa era a terceira parte, né, da minha vida com Deus, que, como eu disse no primeiro testemunho, o encontro com Deus não é apenas um evento de 3 dias numa fazenda bonita. Esse é o verdadeiro encontro com Deus, é você ser confrontado com Deus. É você olhar para você e ver que o seu caráter não é nada, que nós temos realmente que buscar é o caráter de Deus. O programa Cidade Gospel para mim foi uma bênção na minha vida. Hoje eu não estou mais lá no SGC, eu estou na Rádio Rondônia já tem 2 anos. E confesso a vocês que a minha vida espiritual está muito equilibrada, né? Não tenho vontade de olhar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. O mundo não me traga mais, o mundo não me atrai mais. Que o lugar que Deus me colocou foi um lugar onde Ele falou assim, não dá mais para você retroceder, não dá mais. Amém? Que Deus possa ter te abençoado com essas palavras, né? Não é um testemunho extraordinário, não é uma coisa muito louca, mas é a minha vida. Amém, pessoal? Que Deus abençoe.